Queridos irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. Lucas, capítulo de número 4, nós vamos ler os versos de número 16 até o versículo de número 22. Lucas, capítulo de número 4, verso 16 a 22. Aos domingos, desde o finalzinho do ano passado, nós estamos trabalhando o tema Jesus, minha referência. Estamos olhando para Jesus a fim de aprender com Ele, não apenas como agir, como nos comportarmos diante da vida, mas também ter em Jesus uma referência, não só de caminhada, mas também do tipo de gente que Deus nos está forjando a ser. Ao olharmos para Jesus, não podemos olhar apenas como um modelo, não podemos olhar apenas como alguém cujas palavras e atitudes devemos imitar, mas como uma expressão de ser humano que estamos destinados a ser por meio do trabalhar do Espírito Santo em nós. E dentre as coisas que nós já trabalhamos, falamos sobre a maneira como Jesus servia, falamos sobre a maneira como Jesus tomava decisões, e hoje eu vou falar sobre uma característica muito marcante de Jesus, que é o seu senso de identidade, propósito e destino. Mas não é só Jesus que deve ter isso muito claro, a sua identidade, seu propósito e seu destino. Todos nós devemos ter. Mas há muitas coisas, meus irmãos, que nos impedem de entender o que Deus tem para nós. Isso faz com que a gente vá vivendo a vida sem necessariamente investir nosso tempo e recursos naquilo que de fato Deus nos chamou para fazer. Isso causa muita frustração. Há muitas pessoas ganhando muito dinheiro fora do seu propósito. E dinheiro fora do propósito não traz alegria, não traz contentamento. O melhor lugar para estarmos é no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mas como descobrir o que Deus nos chamou para fazer? Como entender quem eu sou e o que eu tenho que fazer e para onde devo caminhar? Então, a gente vai falar sobre essas coisas hoje. Lucas capítulo de número 4, verso 16, é um texto bastante conhecido, é um momento do ministério de Jesus, em que ele entra na sinagoga, assim no começo do seu ministério, e ele tem a oportunidade de estar abrindo a Escritura e de estar ministrando. E ele então abre um trecho que fala a respeito de alguém que foi profetizado por Isaías, e ele diz então que essa profecia se cumpre em mim. Capítulo 4 de Lucas, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. Veja que Jesus tinha o costume de ir à sinagoga, e a sinagoga se reunia aos sábados. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o aos assistentes e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilharam das palavras de graça que saíam dos seus lábios, e perguntavam: não é este, porventura, o filho de José? Meus irmãos, identidade, propósito e destino. Talvez numa época anterior, se falou tanto desses assuntos como nos nossos dias. Se tem falado muito sobre propósito, se tem falado muito sobre identidade, se tem falado muito sobre destino. E o que é identidade? Identidade é aquilo que somos.
É aquilo que nos identifica, é o conjunto de características físicas, emocionais, genéticas que definem quem somos. Em outras palavras, quando falamos de identidade, falamos de quem somos. Quando falamos de propósito, falamos sobre o que temos que fazer, sobre as ações, as atitudes, sobre a missão de vida, aquilo que devemos fazer, que está alinhado à nossa identidade. E quando falamos de destino, estamos falando de um lugar, estamos falando de um caminho, estamos falando de uma direção. Portanto, identidade, propósito e destino caminham juntos, porque identidade é quem eu sou, propósito é o que eu faço, e destino é para onde estou indo. E meus irmãos, ao longo da vida, nenhum ser humano vai ser completo, nenhum ser humano vai se sentir realizado, se não responder a seguinte pergunta, ou se não souber a resposta às seguintes perguntas: quem eu sou, o que eu preciso fazer e para onde devo ir. Todos nós, meus irmãos, e desde a filosofia antiga, as pessoas se questionam com isso: quem eu sou? A máxima da filosofia socrática diz: conheça-te a ti mesmo. Outros diziam que a maior necessidade do ser humano é responder a pergunta: quem ele é? Porque quem nós somos vai apontar para o que temos que fazer e vai apontar para o caminho que temos que seguir. Há muitas pessoas que vivem essa vida e que vão passando os anos sem nunca parar para responder essas três perguntas: quem eu sou, o que eu devo fazer, ou o que eu fui chamado para fazer, e por fim, para onde estou indo? Qual é o rumo da minha vida? Qual é o destino que tenho a seguir? Qual é a trajetória da minha vida? E meus irmãos, pessoas que não sabem essas coisas ou que não têm respostas a essas perguntas estão destinadas a uma vida sem sentido, porque a vida só faz sentido quando nós nos encontramos, quando nós entendemos. Veja que na igreja também é assim. Muitas vezes nós filiamos-nos a uma igreja, fazemos parte do povo de Deus, mas nunca nos encontramos. Quem eu sou no corpo? Que função eu tenho no corpo? Que propósito Deus tem para mim? Quando olhamos para a vida de Jesus, meus irmãos, uma coisa fica clara: a consciência da identidade, do propósito, do destino, isso é evidente em Jesus. Desde pequeno ele sabia quem era. Aos 12 anos diz a Bíblia que ele estava no templo, debatendo com os doutores, e ficou ali por 3 dias. Os pais ficaram desesperados, e quando se aproximaram de Jesus, disseram: o que você está fazendo aí? A resposta de Jesus: vocês não sabiam que eu devo cuidar das coisas do meu Pai? Aos 12 anos, a Bíblia diz que ele crescia em graça e sabedoria e em virtude do Espírito Santo, porque ele já sabia quem era aos 12 anos. Passados então 18 anos, ele se aproxima para ser batizado por João, e João declara a respeito dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ouve-se uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A identidade é reafirmada. Ele vai para o deserto para ter a preparação espiritual para o seu ministério, para ser provado. Ele foi conduzido pelo Espírito, ele não foi conduzido pela carne, não foi o diabo que o conduziu ao deserto, foi o Espírito que o conduziu ao deserto. E muitas vezes o Espírito de Deus vai nos conduzir a momentos difíceis da nossa vida, para forjar o nosso caráter, para abençoar a nossa vida, para lapidar coisas em nós que precisam ser lapidadas. E depois de terminar a sua jornada, então ele entra na sinagoga, como de costume, porque era seu costume, mas ele faz algo totalmente inusitado. Chegou o momento de se manifestar, chegou o momento de dar início ao seu ministério. Então ele entra na sinagoga, tem a oportunidade de abrir o rolo do livro de Isaías. Ele encontra a parte do livro que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, para trazer vista aos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor, a dar liberdade aos cativos. E meus irmãos, isso era um costume. Ler um trecho da Escritura era o costume de todo judeu.
Mas o que escandaliza, o que impacta aquelas pessoas é a sua declaração final. Quando ele termina de ler, ele diz: essas palavras dizem respeito a mim. O que Deus inspirou Isaías a escrever foi a meu respeito. E este texto se cumpre no dia de hoje. Eu sei quem eu sou, eu sei o que Deus disse a meu respeito, e estou disposto a viver o que Ele propôs para mim. E meus irmãos, algumas pessoas podem dizer: ah, mas Jesus era assim, mas eu não. Você está enganado, meu irmão. Todo ser humano que foi criado por Deus, foi criado com propósito. A Bíblia diz em Provérbios, em Eclesiastes capítulo 3, que tudo que existe tem um propósito. Tudo foi criado por Deus com propósito. A maior parte da vida as pessoas passam sem nunca descobrir o propósito pelo qual foi criado. Os psicólogos, especialistas na área emocional, eles dizem que há 2 momentos da vida de uma pessoa que ele deve celebrar. O primeiro momento é o momento do seu nascimento, do seu aniversário. E o segundo momento a ser celebrado na vida é quando a pessoa encontra seu propósito. No primeiro momento ele nasceu, no segundo momento ele sabe por que nasceu. Algumas pessoas vivem em crise porque ficam pensando: eu sou um peso morto, eu sou uma pessoa que vinha a esse mundo dar trabalho, eu vim a esse mundo sem nenhum propósito. Parece que a minha vida foi uma vida que não era para existir, que não era para acontecer. Afinal de contas, eu sei de histórias que antes mesmo de eu nascer, minha mãe tentou me abortar. Antes mesmo de eu nascer, quando eu era jovem, minha mãe tentou me entregar para outras pessoas. Eu soube de histórias minhas que eu fui rejeitado, ou outras pessoas, eu fui rejeitado pelos meus pais, eu fui rejeitado pelas pessoas. Ninguém nunca cuidou de mim, ninguém nunca olhou para mim com carinho. Isso significa que eu vim a esse mundo para sofrer, eu vim a esse mundo simplesmente para causar sofrimento. Não é verdade. Todo ser humano que vem a esse mundo, como diz o Salmo 139, antes dos seus ossos serem formados, antes dos seus dias começarem a ser escritos, Deus já te via, Ele já conhecia todos eles. Por isso, meus irmãos, quando estamos fora do nosso propósito, nossa vida não faz sentido, nada faz sentido. O que a gente faz é uma perda de tempo. A maneira como a gente vive sempre tem uma angústia no coração dizendo: não é isso, ainda não me encontrei, ainda não é isso. Quantos dos que estão aqui já teve essa sensação de fazer alguma coisa e dizer assim: ainda não é isso, ainda não me encontrei, ainda não é isso que Deus me chamou para fazer? Por isso, meus irmãos, nós precisamos parar e observar essas coisas, porque se você não está indo no caminho do seu propósito, você não tem prazer na caminhada. O escritor Tiago Brunet, no livro Em Busca do Propósito, e eu fiz a leitura desse livro de ontem para hoje, por conta dessa mensagem. Eu adquiri o livro, ele estava lá, e eu pensei: vou falar sobre propósito, vou ler o livro sobre propósito. E li o livro dele de ontem para hoje, comecinho da tarde, terminei hoje pela manhã. E uma das coisas importantes, eu destaquei uma frase do livro que eu achei interessante, é que ele diz o seguinte: quando você tem uma visão, você tem futuro. Quando você tem uma missão, você é produtivo, não é ocupado. Quando você tem um propósito, sua vida tem sentido. Meus irmãos, nossa vida tem sentido quando nós temos um propósito. Se alguém perguntasse para você qual é o propósito da sua vida, qual seria a resposta? Quem é você? Qual seria a resposta? Para onde você está indo? Qual seria a resposta? Você sabe que, para quem não sabe aonde está indo, qualquer caminho serve. Quem não sabe qual é o seu propósito, não consegue definir as pessoas, não consegue definir o que tem que fazer.
Por isso, meus irmãos, eu separei aqui 5 coisas que nos ajudam a destravar nosso destino, que nos ajudam a entender o propósito de Deus para a nossa vida. 5 coisas que nós precisamos entender para estarmos conectados com aquilo que Deus nos chamou para fazer. E essas 5 coisas eu vejo na pessoa de Jesus. É por isso que Ele é minha referência, é por isso que Ele está aqui para nos ajudar, é por isso que eu faço essa ministração baseada na vida de Jesus, porque Ele é o modelo. Pastor, para descobrir e viver a minha identidade, o propósito e destino, para descobrir quem eu sou, o que eu tenho que fazer e para onde devo ir, o que é necessário? 5 coisas. Primeiro, você precisa se conectar com Deus. A maior parte das pessoas procura o seu propósito, procura o seu destino na opinião de outras pessoas. Já reparou? O que eu sou bom? O que eu devo fazer? O que você acha que eu devo estudar? O que você acha que eu devo fazer? Aonde você acha que eu devo ir? O que você acha que eu levo um jeito? A primeira questão importante, ou o primeiro passo importante para entender o nosso propósito, é nos conectar com Deus, porque é dele que vem o propósito. Foi Ele que projetou, Ele é o engenheiro e o arquiteto das nossas vidas, Ele é o construtor da nossa história, foi Ele que nos fez, é Ele que tem um propósito, e tudo que eu preciso é descobrir o propósito que está nele. No livro 10 das Confissões, Agostinho de Hipona, ele abre o livro 10 das suas Confissões com a seguinte declaração: conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou por ti conhecido. Ele abre o seu livro 10 dizendo que a maior maneira, ou a única maneira de se conhecer a si mesmo é conhecendo Deus, é conhecer no sentido de se aproximar, porque à medida que eu me aproximo de Deus, fica claro o propósito que Deus tem para a minha vida. A maior parte das pessoas procura o seu propósito nos livros, procura o seu propósito na opinião dos outros, menos em Deus. Desconectados de Deus, dificilmente vamos descobrir o nosso propósito. Quantas vezes você orou para que Deus te mostrasse o que você tem que fazer? Quantas vezes você orou para que Deus mostrasse qual é a missão, qual é o ministério, qual é a área que Deus tem para você? Às vezes nós fazemos o contrário. Nós olhamos para a igreja, nós olhamos para o ministério, e aí a gente vê um ministério de destaque e diz: eu quero fazer isso. Por quê? Porque essa pessoa está lá na frente, essa pessoa é bem vista, essa pessoa é honrada, as pessoas comentam dela, eu quero isso. Não é o que você quer para você, é o que Deus tem para você. E quando você descobre o que Deus tem para você, não tem inveja, não tem competição, porque você sabe que para aquilo que Deus te chamou, você tem as credenciais. Você vai se sentir feliz, não é fazendo o que você acha que deve fazer, é fazendo o que Deus te chamou para fazer. Aos 12 anos, Jesus poderia seguir vários caminhos, mas ele já sabia para o que Deus o tinha chamado, e já começou o seu processo. Portanto, a primeira coisa que precisamos é nos aproximarmos de Deus, para que Deus possa descer nosso ministério. Qual é a nossa identidade? A nossa identidade, meus irmãos, somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Pastor, quem eu sou? Você é um filho amado de Deus. Você é alguém por meio de quem Deus ama, alguém que Deus ama, alguém que Deus salvou. Você é o filho amado de Deus, essa é a sua identidade. Agora você precisa descobrir o que é, ou para o que é que Deus te chamou. Pastor, mas Deus não me chamou para nada. Você está enganado. Quando Deus distribuiu os dons e os talentos, Deus deu a todos.
A diferença não é que uns receberam e outros não receberam, a diferença é a quantidade, e não o fato de receber ou não receber. Você tem pelo menos um dom. E o que é o dom? É a ferramenta que aponta para o seu ministério. O seu dom, ele aponta para o seu ministério. O seu ministério está alinhado ao seu propósito. Precisamos, meus irmãos, nos conectar com Deus. Precisamos orar por isso. Se você ainda não sabe o seu propósito, você precisa descobri-lo em Deus. É a fonte mais segura. Ah, pastor, mas Deus vai mostrar. Meu irmão, se existe alguém que deseja que você se encontre, que deseja que você saiba para o qual Ele te chamou, é Deus. Deus quer que isso seja feito. Porém, por que Deus não nos mostra? Por que Deus não faz com que apareça na tela da televisão quando eu estou assistindo? Eu te chamei, meu filho, para isso. Porque o nosso propósito, meus irmãos, é descoberto na caminhada com Deus, na intimidade com Deus. Deus vai revelando para nós. Deus não pode dizer para o que te chamou sem que você se conecte com Ele, porque muitos dos desafios do seu chamado serão resolvidos na comunhão com Deus. Você já parou para pensar? Se Deus mostrasse para José tudo o que ele teria que passar, você vai sentar-se no trono do Egito, joia, só que você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser tratado como escravo, você vai ser injustiçado, vai ficar numa prisão, você vai ter 17, 18 anos aí, os piores anos da sua vida. Deus mostrou para ele em sonho o que ele deveria ser, o que ele estava destinado a ser, mas não revelou o processo. Por quê? Porque o processo nem sempre é algo que estamos dispostos a pagar o preço. Queremos viver o nosso destino, mas não queremos participar do processo. Por isso é importante a caminhada com Deus. Deus não vai revelar tudo, Ele só vai revelar o próximo passo, só o próximo degrau. Por quê? Eu não sei onde vai dar a escada. Você não precisa saber onde vai dar a escada, você só precisa saber qual é o próximo passo. No ministério é assim que funciona. Deus não revela para nós tudo que temos que fazer, apenas qual é o próximo passo. É isso que precisamos. Por isso que o primeiro movimento é na direção de Deus. Eu quero me encontrar com o meu propósito. Pergunte para aquele que tem o propósito para você. Não importa a sua idade. Algumas pessoas vão dizer assim: pastor, mas eu não tenho mais 12 anos, eu tenho 40. Você sabia que Moisés descobriu o propósito da vida dele com 40 anos? Ele viveu 40 anos no Egito, e de repente alguém disse para ele: você foi chamado para ser o libertador deste povo. Você se identifica com esse povo. Ele recebeu isso, não entendeu, ele achou que ele poderia fazer, matou o egípcio, teve que fugir para o deserto de Midian, ficou lá mais 40 anos. Com 80 anos, Deus revelou o propósito definitivo para ele. A sarça ardente, ele se aproximou e diz assim: eu sou o que sou, e eu te chamei para libertar o meu povo. Ele tinha 80 anos. Às vezes, a consciência do propósito vem aos 12. Às vezes a consciência do propósito vem aos 40, aos 60. Não importa. O que importa é que eu preciso entender qual é o meu propósito. E isso, meus irmãos, só é possível na conexão com Deus. Paulo só entendeu o seu propósito quando Jesus se revelou a ele.
Moisés entendeu o seu propósito quando Deus se revelou a ele. E tantos outros. Isaías entendeu o seu chamado quando Deus se revelou a ele. Jacó entendeu que não era Jacó, que era Israel, quando Deus se revelou a ele. Você só vai entender o que Ele tem para você quando Ele se revelar a você. E isso, meus irmãos, é aquele momento do encontro. Assim como aconteceu com Jacó, assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Isaías e com tantos outros, é no momento que Deus se encontra com a gente. É no momento que Deus fala de uma maneira tão clara: eu te chamei para isso. Não existe, meus irmãos, ministério glorioso. Não existe uma área ou outra que você possa dizer: que honra, Deus me chamou para isso. A maior honra é entender o que Deus, ou para o que Deus me chamou, e estar vivendo seu propósito. Portanto, primeiro passo, me conectar com Deus. Em Deus está o meu propósito. Ao me aproximar de Deus, me aproximo da razão e do sentido da minha vida. O segundo conselho que eu dou: eu quero descobrir o meu propósito. Você precisa de autoconhecimento. Talvez, meus irmãos, e sobretudo nos dias de hoje, a maior necessidade é as pessoas olharem para dentro de si. Autoconhecimento. Ou seja, eu jamais vou entender o propósito de Deus para a minha vida se eu não me conhecer. O que é que você sabe fazer? O que é que você gosta de fazer? O que é que alegra seu coração? Você gosta de lidar com pessoas? Você gosta de lidar com processos? O que é que você gosta de fazer? Você gosta de música? Você gosta de ensinar? Você gosta de crianças? O que é que você gosta de fazer? É um autoconhecimento. Você não é aquilo que disseram que você é. Você não é aquilo que você acredita ser. Você é o que Deus te chamou para ser. Só que você precisa descobrir isso. Qual é o seu diferencial? Qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Para que Deus te trouxe ao mundo? Você precisa perguntar: o que é que eu faço bem? Qual é o meu diferencial? O que é que eu faço e alegra o meu coração? Algumas pessoas que erroneamente acreditam que o propósito de vida dessa pessoa está desconectado do que ela gosta de fazer. Tem gente que diz assim: já sei, eu não gosto de música. Então Deus está me chamando para a música. Eu não gosto, porque Deus é assim. Deus pega o que você não gosta e te dá. Olha como essa expressão não tem lógica nenhuma. Como é que Deus ia te chamar para uma coisa e não ia colocar no seu coração o desejo e o amor por essa coisa? Não faz sentido. Até porque Deus sabe que tudo que fazemos contrário à nossa vontade, não fazemos com amor e nem com excelência. É óbvio que aquilo que chama a tua atenção, que aquilo que satisfaz o teu coração, que aquilo que te traz alegria, é para isso que Deus te chamou. Deus jamais vai te colocar numa obra para o qual você não quer. Você pode não querer aceitar o desafio, você pode não querer enfrentar todos os obstáculos, mas fazer aquilo que Deus te chamou a fazer sempre vai estar alinhado com o teu coração. Olha, é difícil seguir no ministério de música, mas esse ministério eu amo. Deus colocou no meu coração, e haja o que houver as necessidades, eu vou permanecer firme, porque esse ministério está no meu coração. Por isso, meus irmãos, o ministério da palavra. Os irmãos aqui da igreja me conhecem. Eu sou membro da igreja desde os 12 anos de idade. Aos 13 anos eu entendi que Deus estava me chamando para ministrar, para ensinar. Com 13 anos eu já era professor da escola dominical da classe de adultos. Porque eu tinha uma capacidade enorme? Não, porque eu entendi que Deus me chamou para isso. Então minha vida, minha adolescência foi diferente. Eu tinha prazer em estudar, em ler, porque eu sabia que foi para isso que Deus me forjou. Deus não me chamou ao ministério quando eu entrei no seminário aos 21 anos. Deus me chamou ao ministério aos 13.
Só que nesse período foi o período de preparo. E aqui está o terceiro ponto importante. O primeiro é conexão com Deus. O segundo é autoconhecimento. É perguntar a si mesmo o que você gosta de fazer, o que você faz bem, qual é o teu diferencial, o que você ama fazer. E o terceiro é preparo. Deus tem um propósito para a sua vida, mas você não vai vivê-lo enquanto não estiver preparado para ele. O propósito de Deus era que José estivesse no trono, mas José com 17 anos não estava preparado. O propósito de Deus era que Davi assumisse o trono de Israel, mas com 13, 14 anos, que foi quando ele foi ungido, ele não tinha preparo. Jesus foi chamado por Deus para o ministério, mas com 12 anos ele ainda não estava pronto. O maior problema da nossa vida, muitas vezes, é que ao descobrir o nosso propósito, a gente não trabalha nele, a gente não se aperfeiçoa nele, a gente não cresce nele, a gente não se aprofunda nele, e por conta disso, a gente adia o dia em que ele vai nos expor, em que ele vai nos colocar em evidência, em que ele vai nos usar. Todo chamado de Deus envolve um propósito e um processo de preparo. Ninguém vai fazer o que Deus chamou para fazer sem preparo. E qual é o preparo, pastor? O preparo tem a ver com os livros que você lê, com os cursos que você lê, com as pessoas com quem você convive e com as provas e as dificuldades que você enfrenta. E isso é que torna você pronto, preparado. Foi assim na vida de José, foi assim na vida de Moisés, foi assim na vida de Jesus, foi assim na vida de Paulo, foi assim na vida de todos aqueles a quem Deus tinha um propósito. As pessoas, os livros, os cursos, tudo isso é parte do meu propósito. Quer dizer que as pessoas difíceis que surgiram no meu caminho podem ter me preparado para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para a minha vida? Sim. Quer dizer que os momentos difíceis que eu passei podem e estão contribuindo para Deus forjar, para Deus me usar poderosamente no meu propósito? Sim. Todas as coisas cooperam para o bem. Escute bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o versículo não termina aí. Você sabe qual é o complemento? Romanos 8, 28. O final do texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, as coisas não contribuem para o bem na sua ótica, mas para o bem na ótica do propósito que Deus tem para nós. Quer dizer que quando José foi lançado no buraco e vendido, e através dos ismaelitas ele é vendido para os egípcios, Deus tinha um propósito? Sim. Isso foi bem não no sentido pessoal, mas bem no sentido do propósito. Porque ali no Egito que haveria de ser cumprida a promessa. Quer dizer que quando José foi lançado na prisão, foi um bem de acordo com o propósito. Por quê? Porque foi na prisão que José conheceu quem? O copeiro e o padeiro. E foi o copeiro que falou dele 2 anos depois para o faraó, e o faraó trouxe a presença. Ele teve que ir para a prisão, porque lá estava a pessoa que ele iria se conectar e queria levá-lo ao cumprimento do seu propósito. Às vezes você entrou numa empresa só para conhecer uma pessoa. Às vezes você entrou em uma determinada situação só para conhecer uma pessoa que vai te ajudar a entender algo sobre você que você ainda não sabia. Ou essa pessoa que você estudou com ele, há muitos anos eu conheci essa pessoa, 10 anos depois essa pessoa vai te promover. Por isso, meu irmão, se você entende o seu propósito, comece a sua preparação. O
O Mark Twain tem uma frase que é muito interessante. Ele diz: qual é a diferença que existe entre uma pessoa que não lê e uma pessoa que não sabe ler? Qual é a diferença que existe entre uma pessoa que não lê e uma pessoa que não sabe ler? Nenhuma. Nós precisamos levar a sério o que Deus nos chamou para fazer. Muitas vezes você não é bom no seu ministério, porque você gasta tempo demais nas redes sociais e tempo de menos estudando sobre sua área ministerial. Você não é um bom músico, porque você passa horas demais fazendo outras coisas e não se dedicando à música. Você não é um bom pregador, porque você passa horas demais lendo outras coisas e não estudando a palavra, não estudando outras coisas. Às vezes você não é um bom professor de escola dominical, porque você não gasta tempo ou não investe tempo se preparando para isso. Por isso, o preparo é tão importante. Destino não é sorte, diz Tiago Brunet, é o encontro de suas decisões e preparo com o plano que Deus tem para você. 4. Pastor, eu quero viver meu propósito, além de me conectar com Deus, além de me autoconhecer, de conhecer coisas sobre mim, saber o que eu sei fazer, o que eu fui chamado para fazer, o que eu gosto de fazer, os problemas que eu tenho que resolver. Além de, ao entender isso, me preparar, eu preciso de uma quarta coisa, que se chama coerência. Escute bem o que eu vou dizer. Coerência. Pastor, o que é coerência? Coerência significa que as minhas atitudes, que as minhas companhias, que os livros e os ambientes que eu frequento estão alinhados com o meu propósito. É coerência. Tem gente que foi chamado por Deus para uma área e está num ambiente totalmente diferente daquele que Deus chamou. Coerência significa saber aonde Deus tem me colocado, as pessoas com quem eu vou caminhar, porque existem pessoas que te aproximam do teu propósito e existem pessoas que te afastam do teu propósito. Pastor, Deus me chamou para liderar um ministério e eu ando com gente que desistiu do ministério. Não é coerente. Deus me chamou para cuidar de pessoas e eu só leio sobre esporte, só leio sobre máquinas, só leio sobre coisas, não leio sobre pessoas. Não é coerente. Deus me chamou para ser uma pessoa que influencia outras para o reino de Deus, mas eu ando com gente que me influencia para me afastar de Deus. Não é coerente. Deus me chamou para a área do ensino, mas eu insisto na área da música. Não é coerente. Deus me chamou na área da música, mas eu insisto em trabalhar com criança. Não é coerente. Coerência significa que eu preciso, na caminhada rumo ao que Deus tem para mim, estar tomando decisões, companhias e ambientes que estejam alinhados com a minha identidade, propósito e destino. Há decisões, pessoas e ambientes incoerentes que nos afastam do que Deus tem para nós. O Dr. Dale Bruner, em uma de suas mensagens na Casa de Destino, disse uma coisa interessante. Ele disse: sem coerência nós caímos na distração, e a distração é a destruição em câmera lenta dos nossos sonhos e propósitos. Sem coerência caímos na distração. E o que é distração? É a destruição em câmera lenta dos nossos sonhos e propósitos. Precisamos, meus irmãos, ter coerência. Veja, por exemplo, a coerência de Jesus. Ao longo do seu ministério, disseram um monte de coisa para ele.
Convidaram ele para muitos lugares, mas ele sabia que lugares frequentar, ele sabia em que lugares dizer não. Ele decidiu andar com umas pessoas e não com outras, porque estava alinhado ao seu propósito. Nós precisamos ter coerência. Se eu quero servir a Deus, eu preciso ter coerência. Se eu fui chamado para uma área, eu preciso ter coerência. O maior problema das pessoas é que sabe para o que Deus a chamou, mas não tem uma vida coerente com o seu chamado. Como vai viver em plenitude o que Deus te chamou para fazer? E se você não estiver pronto, Deus não pode te dar o governo, Deus não pode te colocar no ministério enquanto você não estiver pronto. Não adianta definir um propósito na vida, tem que se viver esse propósito de maneira integral. Não adianta eu saber meu propósito, pastor, eu sei meu propósito. E aí, está vivendo? Está vivendo o seu propósito? Está vivendo o que Deus chamou para viver? Não, eu estou vivendo outra coisa. Então está incoerente. Incoerência não combina com propósito. Você não pode viver de maneira incoerente, ou seja, destoada distante do que Deus te chamou para fazer e querer se sentir pleno. Não vai acontecer. E por fim, gente querida, eu quero viver o meu propósito, além de me conectar com Deus, além de me descobrir, além de procurar me preparar, além de ter coerência e viver integralmente o meu chamado. Eu preciso de uma última coisa. Eu preciso de persistência. Persistência é a capacidade de permanecer no seu propósito. Meus irmãos, se existe uma coisa que a gente precisa aprender na vida, que não é a maneira que começamos que importa. Muitos começam bem. Muitos começam fazendo o que tem que ser feito. O que faz diferença é a maneira como vamos viver. Ao longo da vida de Jesus, muitas pessoas disseram: você é um falso profeta. Tentaram colocar muitos rótulos nele. Tentaram dizer: você é um profeta. Você é João Batista reencarnado. Você é Elias. Você é uma outra pessoa. O próprio Satanás tentou desviá-lo do seu propósito. As pessoas à sua volta, o seu próprio amigo traiu por causa da fidelidade ao seu propósito. Quando Deus nos dá um propósito, meus irmãos, muitos são os adversários. Às vezes os adversários são da própria casa. Pessoas que olham para a gente e dizem: você acha que Deus chamou você? Veja que quando Deus escolheu Davi, foi algo muito interessante, porque Deus chamou Samuel para ir à casa de Jessé para ungir um dos seus filhos. Jessé reuniu todos os filhos, menos o mais novo. Já reparou isso? Ele chamou todo mundo e falou: não, vocês não podem sair daqui. E o mais novo: não, você vai cuidar das ovelhas, porque não é possível que você seja o escolhido. Então, você está fora. Com certeza vai escolher um outro. Aí vem Samuel e olha para o primeiro e diz assim: deve ser esse. Olha a postura, olha o jeito de falar, tem porte de general. Aí Deus diz assim para ele: Samuel, não atente para a aparência, porque eu tenho desprezado, porque Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor atenta para o coração. Nós precisamos, meus irmãos, seguir, e essa trajetória não é fácil, há muitos adversários. Paulo disse uma certa vez: meus irmãos, uma porta grande e eficaz se me abriu, mas muitos são os adversários. Não pense você que para viver o seu propósito vai ser caminho fácil. Não vai ser. Não foi para José, não foi para Moisés, não foi para Elias, não foi para Jesus, não foi para Paulo, não foi para Pedro, não será para você. Não é para o pastor Diógenes, não é para mim. Viver o nosso propósito é um desafio enorme. Viver um ministério
ministério é um desafio enorme. É por isso que muitas pessoas desistem, é por isso que muitas pessoas abandonam, porque não estão dispostas a pagar o preço do que Deus chamou para fazer. Mas saiba de uma coisa: nós precisamos persistir. Olha o que a Bíblia diz: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos, se não tivermos desanimado. A maior parte das pessoas, ao entender o seu propósito, desanimam, abandonam o seu ministério, abandonam o seu chamado, abandonam o seu propósito. Saiba que por causa dessas coisas, Deus te pedirá contas. Pastor, mas o senhor não sabe o problema que eu enfrento no ministério, o senhor não sabe a dificuldade do ministério. Meu irmão, deixa eu te dizer, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. A Bíblia diz que Deus renova a sua força. Você sabia que todas as coisas na Bíblia têm a validade de 24 horas? A graça de Deus se renova todas as manhãs, a misericórdia se renova todas as manhãs, a força nos é dada por Deus todas as manhãs. Ou seja, todos os dias Deus renova a nossa força, mas nós muitas vezes não nos percebemos. Há muitas propostas querendo nos desviar do nosso propósito. Ainda que seja difícil, meu irmão, ainda que você tenha que sair da zona de conforto, ainda que te custe amigos, fama, bens e até a própria vida, mantenha-se no propósito como Jesus o fez. Cumpra o que Deus te chamou para fazer e vá até o fim, para que você possa terminar os seus dias dizendo como Paulo: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está preparada, não apenas a mim, mas a todos que amam a sua vida. Eu quero viver o meu propósito. Não espere uma trajetória fácil. Não espere um caminho de rosas. Mas espere duas coisas: espere a companhia de Deus, porque no caminho que Ele propôs para você, Ele está lá, estará lá para caminhar com você do início da trajetória até o fim. E a segunda coisa que você espera, pode esperar ao viver o seu propósito, é que tua vida vai ter sentido. E você jamais encontrará no dinheiro, jamais encontrará na fama, jamais encontrará na realização pessoal, em nada que se aproxime com a alegria, a plenitude de viver o que Deus te chamou para viver. O melhor lugar para se estar é no centro da vontade de Deus. Quando estamos fora do nosso propósito, nada faz sentido. Por isso, busque encontrar-se com Deus, conectar-se consigo mesmo, aperfeiçoar os seus dons e talentos, ser coerente com o seu chamado e persista até o fim. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém.